Muito bem, eu vou começar falando já que isso aqui não é um vídeo sobre teologia ou sobre ensino bíblico, muito menos aqui eu falar sobre pontos de apologética de defender religião. É muito mais sobre como que eu posso relacionar Deus e nutrição em um só vídeo. Eu acho que só o fato de eu nunca ter visto um vídeo desse ou nenhum conteúdo desse na internet, eu acho que já vale a pena você começar a se inscrever no canal, deixar o seu like, porque aqui eu vou trazer algo que eu nunca vi a internet falar. Como também se fosse uma coisa fora do planeta, mas acho que é um ponto importante para você ver que meu canal ele é diferenciado. Então eu já peço a sua inscrição para ajudar esse canal a crescer. Acho que o primeiro ponto antes da gente começar, eu também não mentir a minha religião, eu sou cristão, então eu já me batizei, já estou um tempo ali na caminhada, mas eu acho importante entender que eu não vou esconder a minha fé, mas eu também não vou ficar fazendo uma aula de teologia aqui, mas eu vou correlacionar e para isso, logicamente, eu preciso da palavra. Como que eu vou falar de Deus sem antes falar da palavra? E para isso, logicamente, eu vou usar a Bíblia. Não vou ficar lendo Bíblia versículo por versículo, só vou pegar alguns pontos importantes que eu acredito que vão ser interessantes para a gente falar da onde que vem o pensamento da nutrição nos dias de hoje. Então eu vou usar minha Bíblia na versão NVI e eu vou colocar para vocês os versículos, poucos versículos, só vou usar 2 versículos, onde eu estou trazendo em relação a Deus e nutrição, como que eu vou correlacionar isso do que era e do que é hoje. O ponto que eu vou pegar aqui da Bíblia, olha só minha Bíblia, essa aqui é uma Bíblia NVI, Thomas Nelson, muito bonita, né? Não podia perder a oportunidade de apresentar ela. O primeiro ponto que eu vou pegar aqui, que eu acho mais interessante, é o seguinte. Quando você pega lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, você vai lá em Gênesis 2:15, vai estar assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, se colocou para cultivar, significa que ele estava tratando de alimento, né? No caso, Adão vai estar cuidando de algum tipo de alimento. Se vai cultivar, vai ser um alimento que vai estar no solo, vai ser uma árvore, vai ter frutos, vai ter vegetais, vai ter algum tipo de recompensa, porque se você está cultivando algo, você vai colher algo. Isso é para tudo na vida. E aí, esse é o 15. E agora a gente vai para o 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela você comer, certamente morrerá. Logicamente não vou ficar muito preso aqui, mas naquele caso a morte espiritual ainda não tinha acontecido, porque não tinha se consumado o fato. Mas o que a gente pode entender é que naquele caso ali, o tipo de comida ele não iria morrer pela falta de comida. A gente pode pensar por esse ângulo também. Então não quero ficar me atentando a isso, mas sim que de fato aquele corpo ele comia. Não sei dizer se é um corpo glorificado, como a gente tem depois da morte, aqueles que estão em Cristo, mas a gente já vê aqui uma necessidade de comer. Talvez possa comer por um tipo de prazer, tinha várias árvores, a do bem e do mal não se poderia comer. Era a única regra e ainda assim teve um erro. Mas eu quero dizer, ali já se comia. Então, se comia um vegetal, uma fruta, isso consequentemente a gente pode pensar que teriam calorias. Então, como que a gente pode relacionar isso? Primeiro ponto, os alimentos contêm macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Esses são os que têm caloria. Então, quando a gente pega os macronutrientes, vamos calcular os macronutrientes da dieta. Proteína, 4 calorias por grama. Carboidrato, 4 calorias por grama. Gordura, 9 calorias por grama. A gente obtém esses nutrientes através dos alimentos. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que a gente precisa, por exemplo, da proteína, que ela é um macronutriente essencial, porque a gente precisa do nitrogênio que a gente encontra na proteína. E esse nitrogênio a gente vai conseguir consumir na proteína, a gente tem um grupo lá com o nitrogênio e aí, consequentemente, a gente consegue ter essa subsistência, porque sem a proteína a gente vai começar a ter uma degradação proteica a um ponto de definhar e morrer. Então a gente tem muito uso de proteína pelo intestino, por enzimas, fabricação de hormônios peptídicos, então a proteína é essencial. Então a gente precisa consumir a proteína, seja por via animal ou seja também por fontes vegetais, como um feijão, um amendoim, algum tipo de leguminosa. A Bíblia não é clara em relação a quais alimentos existiam de fato, mas a gente sabe que, primeiro ponto, o homem cultivava, o homem colhia e, no caso, ele também cultivava, colhia e comia. Agora, o que exatamente a gente não consegue saber. Mas aonde o ponto que eu quero pegar? A gente saiu de lá de Gênesis 2 e a gente vai para Gênesis 9. Gênesis 9 vai falar o seguinte, já na época de Noé. E aí a aliança de Deus com Noé vai falar o seguinte no versículo 3. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Olha o ponto importante. Assim como lhes dei os vegetais, ou seja, lá no início com Adão, os vegetais, as frutas, então eu consigo supor que muito possivelmente Adão
tinha a fonte de obtenção de proteína através de vegetais. A gente sabe que tem alguns vegetais que contêm proteína, e a proteína de fonte vegetal ela é tão boa quanto a proteína de fonte animal. O ponto importante é, quando a gente pega fontes de proteína vegetal, a gente tem o que a gente chamaria de valor biológico, mas também a gente tem os PDCAs, que é o fator de correção ali pela digestibilidade da proteína. E a gente pode entender que possivelmente naqueles vegetais, então logicamente está falando de Deus ali, então para Deus, né, para Deus nada é impossível, né? Quando a gente pega a questão de que ali pode ter proteína, eu parto de que os vegetais e as frutas tinham proteína. Não necessariamente as frutas, talvez pudesse ter alguma fruta específica com proteína que lá no Jardim no Paraíso poderia ter, que aqui não tem. Mas, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal não está aqui, então o que a gente precisa entender é que o primeiro ponto que eu correlaciono a nutrição com a Bíblia é o fato da comida. Só que Adão, a gente pode parar para pensar que ele não tinha como, por exemplo, o nível de esporte de um fisiculturista atual. Ele poderia cuidar e cultivar do jardim, mas ele não teria um cuidado como, por exemplo, a gente vai ter de uma pessoa que vive o dia inteiro fazendo um esporte, uma corrida, fazendo caminhada, fazendo crossfit, exercício físico. Então, muito possivelmente, a quantidade de proteína ali que o Adão precisava, ela já era menor, próximo de um sedentário. As recomendações RDA de um sedentário é 0,8 grama quilo de proteína, o que é muito fácil de se atingir. Então, se a gente pegar a quantidade de, talvez, frutas que ele consumisse com carboidrato, também vai ter ali fibras, os vegetais, então já é um motivo de saciedade para o Adão, a gente também vai estar tratando ali de ter um pouco de proteína e isso já bateria a quantidade necessária. Então eu acho que não teve uma falta ali, não definhou Adão, tanto pela glória de Deus, pelo poder dele, quanto também pelos alimentos ter ali, eu imagino, a quantidade de proteína, porque é uma coisa que não tem como falar quais alimentos tinham, e por isso ele já não definhava. Mas aí olha só o ponto importante em 9:3. Tudo que vive se move e servirá de alimento para vocês. Assim como lhe deu os vegetais que eu falei, agora lhe dou todas as coisas, né? Lógico, depois Deus faz algumas referências a qual tipo de animal, os impuros, não consumir sangue, enfim. E aí, consequentemente, a gente tem a fonte de obtenção de proteína pela origem animal. Então, de Bíblia já chega, tá bom? Bíblia já pode guardar a sua. Mas a principal correlação que eu faço de Deus e nutrição é que a gente vê que Deus ele selecionou vários tipos de alimento e a gente sempre tem que ter um equilíbrio. Então a ordem expressa era não consuma da árvore do conhecimento, né, da ciência do bem e do mal. Então você já tem um tipo de restrição, mas você também tem uma restrição de Deus quando ele fala em questão da glutonaria, que é você consumir não uma coisa que está gostosa e você come um pouco mais porque você gosta e você quase não come aquele alimento, mas sim você consequentemente está buscando o alimento como base da sua vida. Então isso já é um ponto importante que demonstra o excesso. Tudo seria a questão do equilíbrio, de seguir ordens. Então o fato é, assim como você tem a restrição de não consumir a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente também tem outras restrições que a gente fala, por exemplo, da glutonaria, que a gente pode relacionar com a nutrição, que é o comer exagerado. Então já mostra que Deus ele é um Deus de equilíbrio, não um Deus de excesso onde algo é negativo para você. Então lembrando que nós somos templo do Espírito Santo, Paulo fala sobre isso. Pois vós não sabem que é templo do Espírito Santo, que fomos comprados por um alto preço pelo sacrifício de Cristo. Mas novamente não é aula de teologia, e sim de nutrição. Então nesse corpo que nós vivemos, nós vamos precisar, consequentemente, de alimento. Nós vamos precisar de energia, vamos precisar de calorias e nós vamos precisar dessa energia para que a gente consiga se manter vivo. Hoje a gente consegue se manter vivo porque a gente come os alimentos, mas no momento que a gente não está consumindo, nós vamos ter diferenças metabólicas ali, então nível de insulina que sobe, nível de glucagon que sobe e vice-versa. Quando um sobe, o outro vai descer porque são antagônicos. Então, quando a gente está consumindo um alimento, a gente tem um aumento de insulina, que é normal, que é esperado, e a gente precisa dessa insulina para jogar a energia para a célula, para você ter ali o transportador e tudo mais, né, a translocação. E aí, consequentemente, pessoal, a gente precisa de ATP, de energia, que é a nossa moeda energética, a gente precisa dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais. Lógico que a gente consegue pensar que um corpo glorificado, a gente vai comer a ceia com Jesus, então não dá para saber como que um corpo glorificado ele funciona, mas o que a gente consegue entender é que a comida ela faz parte, tanto que anjos se materializaram e consumiram comida lá com Ló, quando você vê a parte de Sodoma e Gomorra, como também Cristo, quando ele teve um corpo glorificado, ele ficou com os discípulos e comeu.
Então a gente sabe que um corpo glorificado come. A pergunta é, no céu eu vou ter que ter um trabalho de nutricionista para poder prescrever? É uma pergunta muito importante, mas a gente não sabe como que um corpo glorificado ele funciona por si só. Mas o que a gente sabe é, desde o início nós tivemos um preparo do que seriam os alimentos e desde o início já teve o cuidado de Deus do que é aquilo que a gente precisa. Então o corpo humano ele precisa de comida, ele precisa de caloria e de energia para o funcionamento. Quando a gente não come, a gente consegue viver pelas reservas de tecido, como as reservas de tecido energético, como o glicogênio muscular e hepático, que mantém a gente vivo, no caso o hepático ali, colocando glicose para todo o organismo, né, que foi armazenado sob a forma de glicogênio, como nós temos a reserva de gordura, que, lógico, a gente consegue ficar dias sem comer um determinado número de tempo, porque a gordura ela é caloria. Então ela está guardada e ela vai sendo consumida em estados de déficit calórico. E aí, quando você tem um déficit calórico contínuo, prolongado e não tem o uso do alimento, né, você consequentemente vai ter um problema em relação a desviver. Então é muito interessante saber que desde o início a gente teve ali um preparo do alimento, consequentemente o cuidado com Deus, o cuidado que Deus teve conosco, e a gente consegue entender também, posteriormente a gente tem ali o uso dos animais para consumir eles e obter caloria, e logicamente vai obter proteína e a gordura. É um ponto importante, Deus colocou, eu acho que não é muito legal fazer isso, tipo assim, Deus colocou um alimento específico, o ser humano criou aquele. Ele deu a inteligência pra gente, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, consequentemente, Deus também está falando, não Deus ele é imaterial, portanto ele é espiritual e não tem um corpo físico como o nosso. Deus visível é Jesus. Mas o que a gente precisa entender é que ele é totalmente diferente em sentido de corpo, mas em sentido de pensamento e raciocínio, Deus nos fez a imagem dele. Então o fato de você, por exemplo, pegar uma banana e através da cana-de-açúcar você fazer açúcar e você fazer uma bananada e falar que isso não é coisa de Deus, eu acho que você está extrapolando um pouco. E aí a gente também pode apontar que é algo de Deus, como por exemplo o coco, mas o excesso do coco vai trazer a gordura saturada que consequentemente está associada a maiores níveis de LDL. Isso é prejudicial ao longo prazo, pode levar a um nível de aterosclerose, e quando você vê um AVC, mas é o excesso, né? Como eu falei, a glutonaria. Então tudo é uma questão de equilíbrio. Eu acho que não podemos pegar um alimento e demonizar ele, como também a gente não pode colocar ele como a salvação de uma coisa só. Precisa sempre um equilíbrio, uma variedade. É interessante entender que no início já teve uma variedade de vegetais e de frutas também. Acho que dessa forma eu consigo inicialmente correlacionar Deus e nutrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, cara. Eu espero que você tenha aprendido um pouco também de Bíblia e de nutrição. Sabe que aqui é um canal onde eu sou nutricionista esportivo, trago diversos vídeos sobre nutrição, treinamento, agora estou trazendo hábitos, psicologia e muito mais. Então se você gostou desse vídeo, cara, se inscreve no canal, vai ter muita coisa legal. Talvez, quem sabe, eu não fale sobre temas como, por exemplo, o que é o jejum espiritual e o jejum que a gente faz aqui no dia a dia, que tem diferença do que é o jejum espiritual com propósito e o jejum humano que a gente faz aqui na nutrição, o jejum intermitente. E também, se você precisa de uma melhora no seu organismo, uma melhora na sua saúde, na parte intestinal, na parte de estética também, ganho de massa muscular, perda de gordura, sou nutricionista esportivo, e no link aqui fixado na descrição você vai ter um link do WhatsApp, você manda uma mensagem para mim e você já começa a entender como funcionam os planos da minha consultoria online. São diversos planos, muita flexibilidade, então dá uma olhada no link aqui fixado na descrição. Se você gostou desse vídeo e não está no canal, se inscreva aí, vou estar deixando outros vídeos, espero que você tenha gostado desse, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Fica na paz do Senhor, valeu!